Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo de hoje eu vou falar de dois modelos de pêndulo que são utilizados para detecção de EDFs, mais conhecidas como ondas de forma, ok? Então eu quero fazer uma breve análise de dois tipos de pêndulo cromáticos, como se costuma chamar aqui no Brasil, ok? Nesses dois, no vídeo de hoje, eu vou abordar apenas dois modelos que detectam o espectro indiferenciado. Lembrando que para o espectro diferenciado nós precisamos outros pêndulos. O primeiro pêndulo que eu vou abordar é o chamado cone virtual, tá? O cone virtual ele foi desenvolvido por André Belizal na década de 60 para detectar realmente o espectro indiferenciado que havia sido descoberto por Enel, ok? E esta foi uma das criações da dupla Chaumery e Belizal para a detecção de EDFs. Esse daqui não é exatamente o modelo mais tradicional. O modelo mais tradicional, a imagem está aqui do lado, ok? Ele é feito em madeira, um palito de madeira, mas é o mesmo tipo de disco, tá? E funciona basicamente da mesma forma que eu explicarei aqui. O cone virtual ele é chamado assim porque em relação à ponta o disco vai formando um cone, ou melhor, na verdade um cone mesmo ele só forma em uma única posição, que ele forma um disco virtual em relação ao pêndulo, ok? Porém, em qualquer posição ele vai formar um segundo cone virtual em relação ao operador, tá? Então basicamente ele é chamado cone virtual por causa disto. Ele é um pêndulo que você tem ajustes, pontos de ajustes, como nós podemos ver aqui, ok? Você pode ver aqui diversos pontos de ajuste. E nós temos aqui a bolacha, que nós vamos, é um disco, né? Que nós vamos regulando de acordo com aquilo que nós queremos pesquisar. Este modelo de pêndulo ele conta também com 3 pontos de suspensão diferentes marcados no cordão. O primeiro desses pontos é utilizado em biometria, ou seja, nós utilizamos muito para avaliação de pessoas. O segundo nó ele é utilizado para EDFs ou ondas de forma, utiliza-se muito em locais ou sobre gráficos para pesquisas. E o terceiro nó, que ele é bem curioso, ele entra em ressonância com cores, ok? Um papel colorido, por exemplo, em azul, nós podemos colocar em azul para ele entrar em ressonância. E esta característica também deu origem a algumas interpretações equivocadas, tá? Eu vou falar depois um pouquinho dessas interpretações. Esse modelo, esse pêndulo aqui, eu vou ser muito sincero, eu acho ele fantástico, eu acho interessantíssimo, eu utilizo há muito tempo. Eu utilizava a primeira versão, no caso, de Belizal, utilizei por muitos anos e depois eu acabei substituindo por essa versão menorzinha, mais parrudinha, e vou explicar aqui para vocês o motivo. O pêndulo de Belizal, ele é interessantíssimo mesmo. Porém, ele tem um pequeno problema, que esse daqui, em partes, solucionou, ok? O disco ele tem diversos pontos de suspensão, assim como a mão. Nesse caso, o eixo, no caso de equilíbrio do pêndulo, vai se alterando, ok? Aquilo que nós conhecemos como eixo de gravidade, ele vai se alterando. E conforme nós vamos subindo, quanto mais nós subimos, quando nós colocamos na última regulagem, último ponto, nós temos esse tipo de efeito, né? Ou seja, o pêndulo ele demora um pouquinho para se estabilizar, ok? Então nós temos esse tipo de efeito, ok? O pêndulo demora um pouco mais para estabilizar, coisa que nós não vemos, por exemplo, tanto nos outros pontos, né? Nos outros pontos a coisa é mais tranquila, ok? E no caso do pêndulo original de Belizal, isso é ainda mais marcante.
Então, como eu gosto muito desse tipo de pêndulo, eu acabei com o tempo substituindo por esse. Mas o de Belisal funciona tão bem quanto, ok? Algumas lendas que surgiram sobre esse tipo de pêndulo. A primeira delas é que o disco, dependendo da posição, se ele tivesse assim, por exemplo, ele detectaria o magnético, se tivesse ao contrário, o elétrico, né? Isso não tem nada a ver, ok? Belisal e Chalmers são muito claros que ele é um pêndulo exclusivo para detectar o indiferenciado, mais nada. A segunda lenda que surgiu, principalmente o pessoal que relaciona muito radiestesia com cromoterapia, a ideia de que se esse último nó detecta cor, que seria possível, no caso, regular numa determinada cor e girando emitir essa cor para a pessoa. Não é assim que funciona. Primeiro porque esse pêndulo ele não é emissor, ok? E aqueles pêndulos que são emissores, eles emitem EDFs, que embora tenham um nome de cores e tem até uma relação com as cores, não são as cores propriamente ditas, não possuem os fótons, no caso, que não possuem a onda cromática mesmo, ok? Então, são duas coisas diferentes. A segunda coisa é que muita gente entende que por aqui ela pode fazer uma pesquisa do tipo de cor que ela vai usar em cromoterapia, ok? Então, por exemplo, qual que é o problema? É que, por exemplo, quando eu regulo em amarelo, na verdade ele detecta o amarelo, ele não detecta a ausência de amarelo, ele não detecta a necessidade de amarelo. Então são coisas diferentes, ok? Sérgio, mas se eu perguntar assim, qual a melhor cor e eu for regulando aqui, né? Eu não vou chegar numa resposta precisa. Olha, você pode até chegar, mas aí você já está entrando num aspecto mais mental da radiestesia, você não precisaria desse modelo de pêndulo. Poderia fazer, na verdade, com qualquer outro pêndulo, tá? Já o segundo modelo de pêndulo cromático que eu vou abordar é esse daqui, é o pêndulo Mindtron, que é uma criação do radiestesista Antônio Rodrigues, uma delas, né? O Antônio Rodrigues criou bastante coisa interessante para radiestesia, eu sempre referencio o trabalho dele porque realmente é um trabalho muito bom nessa parte de instrumentos, ok? Então, o pêndulo Mindtron, ele tem esse formato, ele se diferencia do pêndulo de Belisal e de outros modelos cromáticos por um fato bem interessante. Primeiro que você tem uma visão de cima quando você está operando ele, é uma visão sempre muito boa para operar. E segundo, que não existe uma variação no eixo da gravidade, ok? As regulagens são feitas com nós rotacionando esta parte superior do pêndulo, né? Então, de acordo com o que nós colocamos a marca negra, nós regulamos uma determinada EDF. Eu nunca conversei muito com o Antônio para saber exatamente os princípios, né? Mas eu imagino que esteja relacionado à parte do cone aqui e esse cone virtual que é formado aqui em cima, e deve ter, aparentemente tem uma relação também com a posição desses dois pontos, né? Talvez ele tenha pensado na questão da propriedade de refração de esquadro, como Belisal falava, ok? Então, provavelmente a diferença entre essas duas marcas é o que vai criando a relação para a pesquisa. É um modelo muito interessante, ele funciona muito bem, é outro modelo que eu gosto bastante também. Ele tem 2 pontos de suspensão, de acordo com o Antônio, ok? O primeiro para biometria, o segundo para EDFs ou ondas de forma. A grande vantagem desse modelo é que, independente da regulagem, né, o eixo é exatamente o mesmo, ele não muda, então você não tem nenhuma variação. É um modelo interessantíssimo, que realmente eu gosto muito, ok? Na verdade, eu até utilizo mais o outro, no caso, provavelmente por uma coisa mais pessoal mesmo, eu me identifico muito com aquele modelo, ok? E ele tem assim uma pequena vantagem em relação a outros modelos, que é, nós temos 2 pontos de ajuste para o verde negativo, e uma das coisas que permite isto é nós detectarmos situações diferentes para a mesma manifestação da mesma EDF, ok? Então é bem interessante esse aspecto, mas os dois são plenamente utilizáveis,
Esse daqui realmente ele é um modelo muito prático para se utilizar, principalmente quem estiver começando, ok? Bom, e exatamente como, quando e onde utilizar esse tipo de pêndulo, aí já vai ser assunto mais para frente, ok? Nós falaremos mais a respeito. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo te ajude que ele contribua realmente com o seu conhecimento, com o seu engrandecimento como radiestesia. Estes vídeos, na verdade, são parte do nosso esforço, tanto Sérgio Nogueira, enquanto radiestesista, como professor da Escola Internacional de Radiestesia, de passar um material mais técnico, passar realmente para frente uma radiestesia mais técnica, ok? Então, até mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, passe ele para frente, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, é muito importante para que nós possamos divulgar o nosso trabalho. Se você tem algum tema que você gostaria também que fosse abordado, nos envie um e-mail, entre em contato e nós veremos se é possível, ok? Então, até mais.